Show. Estão me escutando? Ou tá mudo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Show. Então vamos lá. A velocidade de um automóvel nos primeiros instantes após a largada de uma corrida está representada no gráfico. Pessoal, é um gráfico de velocidade pelo tempo. Lembra disso? Essa primeira lista é uma lista inicial de cinemática, tá? É só para a gente ter uma pequena ideia da introdução da cinemática, alguns gráficos, alguns probleminhas de Moore. A gente depois vai fazer questões mais difíceis e avançar. Então vamos lá. A distância percorrida pelo automóvel até atingir a velocidade máxima. Bom, eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, tá? Qual é a propriedade gráfica de quando eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo? Ó, sempre. Quando eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo. VT. Não é isso? Ó? Tempo e velocidade. Né? A área desse gráfico vai me fornecer o quê? A área. Não importa se a área é um triângulo. Ó, pode ser um triângulo. Essa área ela pode ser um quadrado, um quadrilátero. Não importa. Opa, VT. Pode ser que seja um retângulo assim. Ó. O que importa é o seguinte. A área do gráfico de um gráfico de velocidade pelo tempo, a área me fornece a distância, o quanto o móvel percorreu. Então, se eu calcular essa área aqui, vai me dar o quanto o móvel percorreu. Se eu calcular essa área aqui, por estar em um gráfico de velocidade pelo tempo, não importa a figura que esteja, pode ser retângulo, pode ser triângulo, pode ser um trapézio, mas o que importa é a propriedade do gráfico, em que a área desse gráfico de velocidade pelo tempo vai me dar essa distância. Belezinha? Então, é só olhar para o gráfico e calcular a área, só. Tá? Mas ele quer a distância percorrida até atingir a velocidade máxima. Até atingir 50. É aqui. Então, é daqui que ele quer essa área. Ó. É esse triângulo aqui, que eu vou destacar agora. Ó, outra coisa, é só calcular a área do triângulo já é a resposta. Outra coisa, a área que a gente calcula é sempre da reta da linha para baixo. Tá? Já teve correção, por exemplo, em folha que eu peguei de aluno, que ele calculou essa área aqui de cima. Não é para calcular, é sempre da linha do gráfico para baixo. Então, ó, é sempre dessa linha azul até bater no eixo X, que é o do tempo. É sempre da linha verde para baixo, até bater no eixo do tempo. É sempre dessa linha até bater no eixo do tempo. Esquece para cima, para o lado, para o outro, tá? É sempre da linha para baixo. Então, vamos lá calcular aquela área. A base, qual é a área de um triângulo em qualquer ali, ó, que é retângulo, né? A área é numericamente igual a esse ΔS, que vai ficar, qual é a base? 0 até 6. 6. A altura, 50. Então, base vezes altura dividido por 2, não é isso? Bom, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 50, 150. 150 metros. Beleza? Ó, letra D de Dinamarca. Deixa eu só conferir. Letra D. Tá? Foi, então, sempre que tiver um gráfico de velocidade pelo tempo, a área do gráfico é igual ao quê? Ao deslocamento. Tá. E se quiser calcular a tangente desse ângulo aqui, ó? Vai me fornecer o quê? Tem um gráfico de velocidade pelo tempo. Tem duas propriedades importantes. Uma delas já caiu em prova.
que é o seguinte, em um gráfico VT, vou botar assim, tá? Pode ser qualquer figura, eu estou botando um triângulo. A área é numericamente igual ao deslocamento, a distância, né? E a tangente desse ângulo, a tangente do ângulo, é igual ao quê? É só você ver o que é tangente na matemática. É o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Não é isso que é tangente? Cateto oposto aqui é o quê? Velocidade. É ΔV. E cateto adjacente é ΔT. Se você fizer a tangente, vai dar ΔV por ΔT. O que é ΔV por ΔT na física? A aceleração. Beleza? Então, a área de um gráfico de velocidade pelo tempo me dá o deslocamento, a distância aí, né? O quanto o móvel percorreu. E a tangente do ângulo me fornece a aceleração. Foi? Então, vamos embora. Ó, vamos fazer essa aqui, ó. Tem um negocinho aqui. O ônibus P sai de São Paulo com destino a Jundiaí, mantendo velocidade constante de 80 km por hora. Então, esse ônibus ele sai de São Paulo. Ônibus P. Tá aqui, ele sai de São Paulo. Espera aí. Vou botar aqui, ó. Ele sai. Tem um ônibus aqui. Ele sai daqui de São Paulo. O ônibus é um ônibus P. Com a velocidade de 80 km por hora. E vai até Jundiaí. Vou botar assim, ó. Pronto, J. 15 minutos depois, o ônibus R sai de Jundiaí com destino a São Paulo. Ou seja, o ônibus sai daqui. Para lá. Com a velocidade também de 80. Beleza. E percorrendo em sentido contrário o mesmo trajeto do ônibus P. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 50 km, os ônibus se encontrarão a uma distância de São Paulo igual a... Onde que eles vão se encontrar? Aí é o seguinte, ó. A distância é quanto? 50 km. Essa distância de 50 km quer dizer que o ônibus P, por exemplo, sai de zero, sai do quilômetro zero, e o ônibus R sai lá do 50. 50 do quilômetro 50. Beleza. Aí a gente tem que montar a função horária de cada um, tá? Que aqui é o seguinte, ó. Velocidade é uma grandeza vetorial. Ela, para ser caracterizada, ela precisa de modo, direção e sentido. Então, eu vou colocar o meu vetor, a minha orientação da trajetória para a direita. A orientação da trajetória positiva para a direita. Quem está indo para a direita está a favor da trajetória, velocidade positiva. Quem está contra a trajetória tem velocidade negativa, movimento retrógrado. A favor da trajetória, movimento progressivo. Tá? Contra a trajetória, movimento retrógrado. Aí é o seguinte, função horária da posição pelo tempo, isso aqui a velocidade é constante, então a gente está no movimento uniforme. Lembra da fórmula? S é igual a S0 mais VT, tal do sorvete, né? S daqui do ônibus P, a função horária dele, S de P é igual, posição inicial dele sai de zero, a velocidade está a favor da trajetória, então ela é positiva, que multiplica T, que é o tempo.
Aí fala assim, ó, 15 minutos depois. Lembrando que 15 minutos é 1/4 de hora. Tá? 15 minutos depois. Bom, há um atraso de 15 minutos. Na física, quando os objetos, os móveis, eles saem com atraso, a gente coloca um negativo nesse tempo. Ou seja, ao fazer aqui a posição horária, a função horária da posição pelo tempo do ônibus R, ó, posição inicial, 50. Velocidade está contra a orientação da trajetória, então é menos 80, vezes o tempo. Ao considerar o tempo, a gente não coloca o tempo T, porque o tempo T foi o tempo que o ônibus P saiu. O ônibus R saiu com atraso. Como é que a gente faz com atraso? 15 minutos de atraso. É o T menos 1/4. Olha lá, atraso de 1/4 de hora. Beleza? Ah, como assim, Lon? Atraso de 1/4 de hora. Sempre que tiver um atraso, eu coloquei em hora, né? Porque tá tudo em quilômetros por hora. A velocidade estamos botando em hora. Então, assim, esse 1/4 é o atraso. Ah, 20 minutos depois. Então, é T menos 20. Só que se você passar minutos para hora, aí vai dar quanto? 20 divide por 60. Dá 1/3. Aí é T menos 1/3. Ah, meia hora depois, né? Aí vai ficar T menos essa meia hora. Beleza? Então, esse atraso está representado aqui, ó. T menos 1/4. E aí, como eles querem que se encontre, como é que é problema de encontro? Ó? Encontrarão. Nós igualamos, né? Vai ficar, ó, SP é igual a SR. SP é 0 mais 80T, que é só 80T, né? É igual a 50, que é SR, menos 80, que multiplica o T, e menos com aquele outro menos lá, vai dar mais. 80 dividido por 4 é 20. Aí vai dar o tempo de encontro. Vai lá, ó, menos 80T vai para lá, vai dar 160T. 50 com 20 dá 70. Então, esse tempo, 4 0 com esse 0, dá 16. Opa. Dá 7 por 16. Horas, né? Porque eu coloquei, passei de minutos, 15 minutos, passei para hora. Então, o tempo tem que sair em hora. Não é isso? Então, o tempo está 7 sobre 16 horas. Só que ele quer a posição. Bom, se esse já é o tempo de encontro, você pode jogar esse tempo tanto na equação SR quanto na SP, né? Que é igual para ambos. Então, vou jogar aqui para ver qual é. Vai ficar 80. T. T é 7 sobre 16. Então, é SP. 80 por 16 é 5. 5 vezes 7, 35. 35 quilômetros lá de São Paulo. Então, letra D, né? 2D. Alguma dúvida nessa? 2, letra D? Não? Então, vamos embora. Outro gráfico, ó. Logo que você colocou esse gráfico e caiu na prova. Caiu na velocidade vezes tempo. Caiu no CFO. O motociclista partindo do repouso. O que é partir do repouso, hein? O que é essa palavrinha aqui, ó? Partindo do repouso. Velocidade inicial igual a 0. Tá? Ele acelera uniformemente sua motocicleta até atingir uma velocidade desejada, que atingida é mantida constante, de acordo com o gráfico. O deslocamento realizado pela motocicleta no período de tempo
em que ela é uniformemente acelerada é, ó, no período de tempo em que ela é uniformemente acelerada. Aqui ela está acelerada? Não, conforme está passando o tempo, ó, a velocidade é a mesma. Tá vendo? Então, quando o gráfico de VT é uma reta, é porque é movimento uniforme. Aqui é movimento uniforme. Aqui, ó, tá subindo a velocidade, ó, tá aumentando a velocidade. O que que faz aumentar a velocidade? O acelerador. É a aceleração, beleza? Então, aqui é um move, movimento uniformemente variado. Então, volta. Ele só quer o deslocamento realizado por motocicleta no período de tempo em que ela é acelerada, uniformemente acelerada. Só aqui, ó. Tá vendo? E aí, como é que eu faço? Em um gráfico em velocidade pelo tempo, a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento, o quanto move o andor. Faz aquela área ali, então. Base, 40. Altura é 10. Base vezes altura, divide por 2, porque é triângulo, né? 40 por 2, 20 vezes 10, 200 metros. 200 metros é a letra A. 3A, foi? 3, letra A. Isso aí. Então, vamos seguir, ó. 4. Vamos lá. De dentro do ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz, atrasado para o encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Beleza. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180. Então, vamos desenhar isso. Ó. Vou botar aqui meu ônibus bonito. Ó. Se rir do meu ônibus, papai do céu tá te olhando. Tranquilo. Então, ó, desce, né? Meu ônibus ele tem um caminho. O rapaz está aqui quando ele desceu do ônibus. Beleza? Tá. Aí ele avista ela indo embora. A distância que separa ele dela é 180 metros. Então ela tá aqui, ó. Ó. Cabelo L'Oréal Paris. Aqui, ó. Tá ela indo, né? Ele atrasou, ela tá bolada. Distância entre eles: 180 metros. Quer dizer, ó, distância entre eles é 180 metros, então aqui é zero, ele está em zero, como se fosse isso. E ela está no 180. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante, ou seja, movimento uniforme, de 0,5, ou seja, a velocidade dela, eu vou colocar aqui, ó. E que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5, ou seja, ele pode correr com a velocidadezinha aqui de 5, velocidade do rapaz, ó. Repara, a velocidade dele é maior do que dela. A velocidade dela é constante, não muda, e dele também não muda. Uma hora ele vai conseguir ir ao encontro dela, né? Tá. O tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la. Pessoal, tem duas formas de fazer. Uma que eu faria em prova, que é a velocidade relativa, certo? O que é velocidade relativa? Quando tem dois vetores apontando para a mesma direção e mesmo sentido. Subtrai a velocidade relativa, é a velocidade maior, que é do rapaz, menos a dela. É 4,5 metros por segundo. E a distância entre eles é 180. Ele quer o tempo. Distância é velocidade vezes tempo. Isola o tempo. Tempo é distância sobre velocidade. A distância é 180. Velocidade é 4,5. Se você fizer isso aqui,
Vai dar quanto, hein? 4. 180 dividido por 4,5. 40. 40 segundos. Letras E. Não é isso? 4E. Ou conforme, é isso. Ou conforme a forma convencional. Certo? Esse troço de velocidade relativa é assim. É como se ela tivesse parado, quando eu faço uma velocidade menos a outra. É como se ela tivesse parado e ele tivesse movimentando, chegando próximo a ela com velocidade de 4,5 metros por segundo. Tá? Aí acontece, qual é a forma tradicional? Bom, orientação da trajetória. Para a direita é positivo. Tá? Faz a posição em função do tempo, posição horária, né? S é igual a S0 mais VT. Do rapaz, S do rapaz. Posição inicial dele está em 0. A velocidade dele está a favor da trajetória, mais 5T. E o dela, da namorada, vou botar N. SN, da namorada. Ela está lá em 180, a posição dela é 180. E o vetor velocidade também está a favor da trajetória. Os dois estão indo a favor da trajetória, movimento progressivo. Então, mais 0,5T. Tá? Ambos andam no mesmo intervalo de tempo, né? Enquanto ela está andando ele também. Então, como é encontro, um quer encontrar com o outro, tem que igualar a SR do rapaz com a namorada. Então, vai ficar 5T do rapaz, o 0 não coloco, é igual a 180 mais 0,5T. Passo 0,5 para lá, vai ficar 4,5T igual a 180. Desce o 4,5 dividindo, tempo é igual a 40 segundos. Foi? Tranquilo isso? Tem essas duas formas aí. Então, vamos lá. Questão 5. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 e tem duração de 3. Sabe para que ele falou essa informação? É para você calcular a distância entre a cidade. Ele deu a velocidade média e falou a duração que leva para ir de uma cidade a outra. Ou seja, se você tem a velocidade e o tempo para fazer esse percurso, você tem a distância. Não é isso? Distância. Só um minuto. Distância é velocidade vezes tempo, né? Então, você tem a distância, porque você tem a velocidade e o tempo, que normalmente faz, para chegar até outra cidade. Então, de Juiz de Fora até o Rio, eu consigo a distância. É ou não é, Alan? É claro que é. Aqui é o seguinte, ó. Distância, velocidade, quanto? 60. Tempo, 3 horas. Distância é igual a 180 quilômetros. Tá? De uma cidade para outra, né? Não é metros. Certo? Quilômetros. 180 quilômetros. Beleza. E aí, entre suas respectivas rodoviárias. Uma estudante fez esta viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou... Calma aí. Uma estudante fez esta viagem de ônibus e relatou que, após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Então, ela tem 2 horas do início da viagem, mais a parada de meia hora. Então, tudo que for tempo aí que está se passando, eu vou colocar em vermelho. 2 horas de início, depois ficou parado mais meia hora. Depois disso... Oi. Essa distância eu posso calcular pela fórmula da velocidade média, né? Também. Aí eu calcularia o ΔS. Pode. Significa a mesma coisa? Sim, velocidade média. Dá o mesmo resultado, só não sabia se ΔS por ΔT. significa a mesma coisa.
Distância igual... É porque que acontece? Aqui a diferença está no deslocamento para a distância percorrida. Quando fala ΔS, é a posição final menos a posição inicial. Aqui você faz tempo final menos tempo inicial. Então, a velocidade média ela vai considerar a posição final e inicial com que o móvel ou objeto, a pessoa está, né? A distância efetivamente percorrida aí já não quer mais saber, né? Da onde começou, da onde terminou. Só quer calcular o quanto o móvel andou. Vou te explicar assim, ó, por exemplo, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, né? Aí o móvel fez isso aqui, ó, toda essa trajetória aqui chegou no B. Aqui eu vou colocar como a posição A de 10 metros. Parou aqui, né? 10. E aqui a posição... Vou botar aqui... Aqui ele está no 10, vou botar 10. Vou botar mais, né? 10, tá bom. E aqui bota no 80. Ou seja, aqui, se você calculasse o ΔS, daria a posição final, que está no 80, menos a inicial, que é 10, ou seja, 70 foi o deslocamento. A distância efetivamente percorrida foi o quê? Ó, o ΔS eu peguei o final e tirei o inicial. A distância efetivamente percorrida, ó, esse é o deslocamento. A distância efetivamente percorrida é isso aqui, ó. Tá vendo? Pega todo o trajeto. Ou seja, obviamente vai dar o quê? Maior, né? E o deslocamento eu peguei só final menos inicial. Então, para calcular a velocidade média, a gente só utiliza final menos inicial, tá? A gente não utiliza todo esse trecho e tal, de onde está saindo. Tem essa diferençazinha teórica. Beleza? Só que, como nesses 180 quilômetros, se você fizer a posição inicial 0, a posição final 180, faz a velocidade média para você ver só. Pega o ΔS, final 180, inicial 0, 180 quilômetros. Agora faz a distância entre um ponto e o outro. Ou seja, faz aqui o quanto efetivamente ele caminhou. Tanto o ΔS quanto a distância efetivamente percorrida foi em linha reta. Né? Então, nesse caso, nessa questão, os dois vão ser iguais. O deslocamento e a distância percorrida. Por isso que fazendo a velocidade média, deu certo. Tá? Mas nem sempre pode usar ela. Tem deslocamentos aí que são curvos. Então, dependendo da questão... Quer ver uma forma de sempre dar certo? Só você fazer a posição final inicial. Você abre esse ΔS e faz posição final menos inicial. Sempre seguindo isso. Aí, se você souber isso aqui, não vai dar erro. Tá? Entendi. Obrigada. Né? Eu vou trazer questões do tipo. Aí a gente vai ver. Vamos lá. Tá vendo? Aqui não tem curva. Aqui é direto. Então, vai ser igual. Pode usar qualquer fórmula aqui que vai dar certo. Mas devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, o estudante demorou ainda mais 2 horas. Tipo, depois das 2 horas do início da viagem, mais 30 minutos, ele ainda demorou 2 horas do engarrafamento. Então, todo o tempo, mesmo que o móvel esteja parado, mesmo que ele pare para lanchar, pare no sinal, pare por causa do engarrafamento, o tempo ele conta para a velocidade média, tá? Então, vamos lá. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo estudante? Então, a velocidade média é ΔS por ΔT.
ΔS é final menos inicial. Posição final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Posição final é 180, inicial é 0. Tempo final menos tempo inicial, a gente fala que é o ΔT. É o tempo total que ele levou. Opa! Tempo total. Qual foi o tempo total que ele levou aí na questão, né? Da 180 sobre... Bom, vamos contar. 2 horas do início da viagem, tá? Foi um dia típico. 2. Meia hora parado lá, né? 30 minutos. Então, 2 horas. Mais 0,5 horas, porque 30 minutos é meia hora. Mais 2 horas. Ou seja, 4,5 horas. E se você fizer essa divisãozinha, 180 por 4,5 dá 40. 40 quilômetros por hora. Beleza? 5D? 5, letra D. Ó, vamos para 6. A 6 é um gráfico também de velocidade pelo tempo. Para você nunca mais esquecer a propriedade. O observador inercial analisa o movimento de um dado objeto de massa m constante e constrói o gráfico VT mostrado a seguir, em que V é a velocidade do objeto e T é o tempo. O movimento ocorre numa linha reta. Levando em consideração os dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do deslocamento do objeto entre t igual a 0 e t igual a 5. Ele coloca entre 0 e 5. Lembra que eu falei que a área do gráfico é sempre da linha para baixo? É sempre da linha para lá de cima da reta para baixo. Tá? Pega lá, ó, lá de cima e vem até aqui embaixo. Só que não é toda essa área, é de 0 a 5, né? Então ele quer essa área aí. Toda essa área aqui, ó, vai me dar o ΔS. Então é o seguinte. Base maior, porque é um trapézio, dá 2. Mais base menor, que é 1. Vezes a altura, que é 5. Ó, de 0 até 5. E divide por 2. Ó. Propriedade do gráfico VT. Se eu calculo a área, eu tenho um deslocamento. 2 mais 1 dá 3. 3 vezes 5, 15, dividido por 2, 7,5 quilômetros. Opa, está em metros. Tá? Está em metros, porque se a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo, ó, ΔS é velocidade pelo tempo. Se a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo, vai ficar assim, metros por segundo. Dividir aqui, ó. O que eu fiz, hein? VT. Distância igual a velocidade vezes tempo. Velocidade é metros por segundo. Tempo é segundo. É isso que eu fiz aqui em cima. Corta, corta, vai sobrar só metros. Então, 7,5 metros. Só calcular a área desse trapézio. B. Tá? Repara que na física, a gente pode representar deslocamento por ΔS. Ou ΔX. S ou X indica comprimento, distância, deslocamento. É tipo deformação da mola, né? Comprimento. Olha lá, ΔX. Tá? 6B. 6B.
Olha aí, ó, uma teórica. Cuidado com questão teórica. Tá vindo questão teórica, hein? É legal dar uma lida. Beleza? Se vocês precisarem de material, vocês falam. Eu tenho material comigo em PDF. Dá uma lidazinha. É legal, é bacana. Ó, um drone voando na horizontal em relação ao solo, como indicado pelo sentido da seta na figura, deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo o observador em repouso no solo, é dada pelo percurso descrito na... E aí, é qual? É 1, 2, 3, 4 ou 5? A 5 está bem, né? Bem estranha. Então, aqui é o seguinte, ó. O que acontece, né? Por inércia, é só você lembrar, por inércia, o corpo que tem tendência de movimento, ele vai continuar em movimento. Então, por exemplo, se você está dentro de um ônibus, em pé, né? Não tem lugar para sentar, e o ônibus está em movimento. Se ele frear, a tendência é você continuar em movimento. Por isso que você vai lá para frente, se você não conseguir se segurar, né? A mesma coisa é a ideia de você lançar ou jogar, né, de um helicóptero, de um avião ou de um drone, uma caixa. Porque imagina que a porta do avião abriu, ou do helicóptero abriu. A caixa está na sua mão, você vai jogar ela. A velocidade da caixa é a mesma velocidade do avião ou do helicóptero. Quando você só libera a caixa na janela ou naquela porta, né, central do helicóptero de carga, quando você larga, aquela caixa ou aquele objeto ainda tem a mesma velocidade do helicóptero, ou do drone, ou do avião. Então, ela vai continuar acompanhando o drone e o avião. Só que tem uma força que está puxando ela para baixo, ou seja, ela vai para frente e para baixo. Ela vai para frente porque tem a mesma velocidade do drone, tá? Só que ela, ao mesmo tempo ela vai para baixo, porque a força peso está puxando esse objeto. Ou seja, se o drone estiver aqui, ó, o drone está aqui, ele vai soltar o objeto. Soltou. Mas aí, o que acontece? O drone tem velocidade. Então, o objeto também tem. Então, ele está indo para frente, o objeto. Só que ele está descendo, porque tem o peso. Se ele tem massa, ele tem peso, né? Peso é massa vezes gravidade. Então, acontece, lá na frente, o drone vai continuar. O drone tem um motor dele lá, ele vai continuar voando. Na mesma direção aqui, ó. Com a mesma velocidade. Né? Só que acontece, o objeto vai estar também acompanhando o drone. Né? Quando você larga um objeto de um avião, de um drone, de um helicóptero, ele continua te acompanhando. Só que mais para baixo, porque a força-peso está puxando. Por isso que os corpos caem, por causa dessa força-peso. E assim vai, ó, conforme o drone vai passando, ele vai caindo. E se você estiver lá em cima desse drone, de qualquer outro, né, objeto que voa, veículo e tal, você vai ver o quê? O objeto descendo, como se fosse uma linha reta. Quem está de dentro do veículo vê uma linha reta descendo. É porque, ó, acompanha. Ó. Quem está lá de dentro acompanha. Mas quem está aqui fora, por exemplo, essa menina numa ilha, aqui, ó, descosta pra gente, ela vê toda a cena assim, ó. Ou seja, o que ela está vendo acontecendo? Por mais que a pessoa que esteja aqui nesse avião, no drone, qualquer outra coisa, vê uma linha reta, ela que está numa ilha ou outro lugar em relação ao solo, ela vê um arco de parábola, tá? Esse objeto ele vai para frente e vai, porque ele tem velocidade, a mesma do drone. Mas a força-peso está puxando ele, então, olha lá. Até se você fizer aqui, ó, olhar, ó, arco de parábola. E vai embora. Belezinha?
Então, essa linha 2 aqui seria para um observador dentro do drone. Um observador dentro do drone enxerga a linha 2. Solta uma caixa de dentro do avião, você vai ver ela assim, indo embora, em linha reta. Se você estivesse no solo, você veria ela, um arco de parada. É a linha 4. E ele deixa bem claro, segundo o observador em repouso no solo. Que aqui eu desenhei aqui, ó, como uma menina. Tá? Seria isso aqui. Para um observador no solo. É a linha 4. Letra D. Beleza isso? Então vamos lá. 7D, né? Deixa eu conferir aqui. 7, gabarito oficial, letra D. Beleza. 8. Vamos lá. Daqui a pouco acaba. O agulhão bandeira é um recordista em velocidade. Tá. É um recordista de velocidade, podendo chegar a surpreendente 110 km por hora, devido à sua forma hidrodinâmica e força física. Verdade. A hidrodinâmica, né? Não só desses animais, mas como, por exemplo, moto de corrida. Você pega uma moto comum, uma moto comum, por exemplo, qualquer outra moto aí. Agora pega uma moto de corrida, a hidrodinâmica dela, né? É toda diferenciada. Então, assim, considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, considerando essa velocidade escalar média constante, então ele falou que é constante a velocidade, durante um tempo de 3 minutos. Então, vamos lá, calma. O tempo são 3 minutos. A distância que esse peixe é capaz de deslocar é em metros de. A distância que ele quer a distância. Não sei. A velocidade ele deu. 110 km por hora. Bom, o que acontece? Aqui seria muito interessante passar esses 3 minutos para horas, certo? Porque a velocidade está em quilômetros por hora. Como é que eu passo minutos para horas? Eu divido por 60. E aí divide por 3 em cima dá 1, divide por 3 dá 20. 1 sobre 20 avos de hora. E aí quando você fizer a distância igual a velocidade vezes tempo, qual é a velocidade? 110. Tempo é 1 sobre 20. Vai dar a distância em quilômetros, né? Se a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em hora, vai dar a distância em quilômetros. Vai dar 11 sobre 2 km. Só como ele quer em metros, ele falou, eu coloco quilômetros para metros, ou seja, multiplico por 1.000. 1.000 dividido por 2 dá quanto? 500. Vezes 11. 5 vezes 11, 55. Sobraram 2 zeros, coloca 2 zeros. Isso está em metros. 5.500 metros, se você for olhar, da letra E. Tá? Vale lembrar uma coisa aqui para a gente já revisar, né? Que é o quê? Como é que eu passo de quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Isso. Exatamente. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora. Ó. Multiplica. Isso. Multiplica por 3,6. Beleza? Tem questões que vai ter que usar, né? De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6 e de metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico por 3,6. Tá? Essa 8 aí, D. 8D. Aqui eu não transformei nada porque é mais viável ali, né? Bem mais rápido, pegar os minutos e passar para horas, né? É bem mais rápido. Então, vamos lá, 8 é letra D, de Dinamarca. Opa, letra E, de Equador.
8, gabarito oficial, letra E, 5.500. Então, vamos lá. A próxima é uma questão da UERJ. Ó. É uma questão da UERJ. Esse gráfico. A UERJ gosta de gráfico, né? Então, vamos nessa. Observe o gráfico, observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. O valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo corresponde a quanto? Velocidade média é o quanto ele andou dividido pelo quanto ele demorou para fazer esse percurso. Bom, eu vou nas bolinhas que estão mais próximas do gráfico, né? Para mim poder fazer essa associação. E tem que estar tudo simétrico, por exemplo. Eu não posso pegar essa bolinha que está aqui de cima. Ela está muito fora, né? Então, eu tenho esse pontinho aqui e tem um início aqui, ó. Tá? Então, eu vou olhar, por exemplo, quanto tempo ele levou do início aqui, ó, até o final. Vou olhar aqui, ó. O tempo foi todo esse aqui, ó. 12 segundos. É isso? Ou você faz 12 menos 0, vai dar 12. E quanto que foi o deslocamento aqui, a variação? Ó, repara, ele está no 16. Se você projetar aqui, não vai dar 16. Final é 16 e inicial é 4. 16 aqui, 4 aqui, né? Ó o 4. Ó o 16. Quanto que dá aqui, então, ó, a variação aqui do deslocamento? 16 menos 4. 12. Quanto que é 12 por 12? 1. Tanto o tempo está em segundos quanto o deslocamento em metros. Metros por segundo. Ele quer em metros por segundo. 1 metro por segundo, né? Letra A de América. 9A. Beleza. Vamos na 10. Essa que passou era da UERJ. Ó. Podemos considerar que a velocidade do crescimento do cabelo humano é, em média, de 1 milímetro a cada 3 dias. Tá, vamos anotar isso aqui, ó. 1 milímetro a cada 3 dias. Cuidado, porque milímetro é mm. Milímetro. Ou milímetro. Milímetro. Agora, ml é mililitro. Beleza? Cuidado com isso. Então, 1 mm a cada 3 dias. Beleza. Esta velocidade pode variar de pessoa para pessoa, mas é constante para cada um de nós, não havendo qualquer base científica que venha comprovar que podemos acelerar o crescimento capilar, cortando o cabelo em determinada fase da lua, ou aparando as pontas para dar força ao fio. É só a encheção de saco isso aí, né? O que se pode afirmar é que os hábitos de alimentação e metabolismo de cada indivíduo influenciam diretamente no crescimento dos filhos. Tá. Se os cabelos de uma jovem têm velocidade de crescimento que acompanha a média, em quanto tempo seu cabelo crescerá 9 centímetros? Aí colocou em outra unidade, né? Vamos passar milímetros para centímetros? Ó, lembra dessa aqui. Quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sempre que você quer ir de quilômetros para frente, você multiplica por 10. Sempre que você quiser ir de milímetros para trás, você divide por 10. Beleza? Ou seja, para frente, de quilômetros para a direita, você vai andando com a vírgula para a direita, e de milímetros para a esquerda, você vai andando com a vírgula para a esquerda, vai dividindo.
Bom, então se eu tenho 1 milímetro, são quantos centímetros? Se eu andar daqui para cá, eu dividi por 10, ou seja, 1 milímetro, se eu dividir por 10, vai dar 1 centímetro. Então, 1 milímetro é a mesma coisa que 0,1 centímetro. Aí vai ficar 3 dias. Ele quer para crescer 9 centímetros. 9 centímetros. Vai dar quantos dias aqui? Vou botar um tempo em dias. Então, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 0,1 vezes t é 0,1 t. 9 vezes 3 dá 27. Então, o tempo é igual a 27 por 0,1. Multiplique em cima por 10, embaixo por 10, para arrancar a vírgula. Vai dar 270 dividido por 1, que é 270 dias. 270 dias, tá? Aqui ele não falou nada de mês e etc. E você tem que considerar o tempo, o mês, igual a 30 dias. A não ser que ele falar em específico os meses, se não falar nada, é 30 dias. Como são 270 dias, dão quantos meses aí, ó? Eu sei que um mês, 30 dias. Eu tenho 270 dias. 30 vezes x é 30x. 270 vezes 1, 270. Corta esse zero com esse zero. X é igual a 9 meses. Beleza? 9 meses, ó. C. 10C. Beleza. 10 letra C. Que vai. Vamos lá. 11. Uma formiga cortadeira movendo-se a 8 centímetros por segundo, deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha que está a 8 metros distante do ponto em que se encontrava. Ou seja, ela está aqui nesse ponto, né? Que é o formigueiro dela aqui. Então, ela está nesse ponto aqui, que está o formigueiro dela e tal. E aí é o seguinte. Aí ela sai daqui e vai 8 metros distante do ponto em que se encontrava. Deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha. A folha está a 8 metros. 8 metros, já vou passar para centímetros, porque a velocidade dela está em centímetros. 8 metros é a mesma coisa que 800 centímetros. Lembrar que 1 metro é 100 centímetros. Então, 8 metros, 800 centímetros. E aqui está a folha, né? Então, está aqui uma folha aqui. Beleza. Aí é o seguinte, ó. 800 centímetros. Para cortar essa folha, a formiga necessita de 40 segundos. Ou seja, o tempo que ela demora aqui é 40 segundos. Ao retornar à entrada do formigueiro, ou seja, calma, quanto tempo que ela gastou para ir, para chegar até a folha? Quanto tempo ela gastou para chegar até a folha? A velocidade dela é constante. Então vamos lá, distância é igual a velocidade vezes tempo. O tempo que ela gastou de ida, né? Estou considerando aqui a ida. É distância, que é 800 centímetros, dividido pela velocidade. Qual é a velocidade de ida dela sem folha? Tá levinha, 8 centímetros por segundo. 100 segundos. Então, o tempo de ida, 100 segundos. O tempo cortando a folha, 40 segundos. Agora ela vai voltar. Tempo de volta. Tempo, lembrando, é distância pela velocidade. A distância não muda entre a folha e o formigueiro. É 800. Pela velocidade que ela volta. Ela volta, ó. Olha lá. Ao retornar à entrada do formigueiro. Pelo mesmo caminho, ou seja, a mesma distância.
A formiga desenvolve a velocidade de 4. Ela volta mais lenta por causa da folha, né? Beleza. A velocidade de 4. Faz 8 dividido por 4, dá 2. 2 vezes aqueles 2 zeros lá, 200. Quanto que é 100 mais 40 mais 200? 340. Então, o tempo total, 340 segundos. Aí, o tempo total gasto pela formiga realizar a sequência. Aqui. Tá aqui. 340 segundos, é isso? Ó. Letra A. 11A. Que é o gabarito oficial, 11A. Beleza? Vamos lá. Tá quase já. 12. O morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio da emissão de ondas sonoras. É igualzinho o submarino, tá? O submarino ele se movimenta por uma coisa que chama ecolocalização. O morcego tem isso. Não enxerga, mas... Já viu que no mapa, né, daqueles filmes fica o negócio girando, né? É para pegar o perímetro ali, para ver se tem algum objeto, alguma coisa que vai danificar, né, o submarino. O morcego é a mesma coisa, ele tem mais ou menos esse sistema de orientação, né? Pega mais ou menos o que está ao redor. Então ele emite esse som, né? E vem muito rápido para ele, ou seja, ele sabe se tem alguma coisa em volta. E em frações de segundos assim, ele consegue desviar. Então é um animal que possui sistema de orientação por meio da emissão de ondas sonoras. Quando esse animal emite um som e recebe o eco 0,3 segundos após, significa que o obstáculo está aqui à distância dele. Considere a velocidade do som no ar de 340 metros por segundo. Beleza. Aí é o seguinte, ó, aqui, deixa eu tentar desenhar, né? Tem um morceguinho, ó. Eu sei que parece tudo menos um morcego. Olha. Pronto. Perninha. Belezinha. Eita, com a perna fina, hein? Aqui é o seguinte, ó. Tem um obstáculo, tá? Tem um obstáculo aqui, ó. Que ele vai, por meio desse sistema de orientação, ele vai verificar que tem. Mas é o seguinte. Bom, a onda sonora vai e volta, certo? Bate lá e retorna. Então, calma aí. Se ela vai à distância D e volta à distância D, quantas distâncias essa onda sonora percorreu? Se ela foi D, ela bateu e voltou. Ó. Quando esse animal emite um som e recebe o eco 0,3 segundos após, ou seja, o que é o eco? O som vai, você fala, oh, aí volta, oh. Não é isso? Você vai, o que você emite e o eco é o que volta. Ou seja, percorre a ida e percorre a mesma distância para a volta. Ou seja, aqui ó, o som percorreu 2D. A distância que ele percorreu foi 2D, em um tempo de 0,3 segundos. Foi, e voltou. Em 0,3 segundos, foi e voltou. Considerou a ida mais a volta. Numa velocidade do som, que é constante, né? Do som no ar, que é 340 metros por segundo. E aí a gente vai fazer aquela formulinha. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Como ele quer o quê? Ele quer a distância. Né? Percorreu 2D com a velocidade de 0,3. Opa! De 340, né? Vezes o tempo 0,3. Então, a distância é igual a 340 vezes 0,3 por 2.
Então, a distância é igual. Ó, vamos lá fazer aqui na calculadora. 340 vezes 0,3 dá 102. Por 2 dá 51. Então, dá 51 metros. Beleza? Porque ele pede metros. E porque a velocidade dele está em metros aqui, ó. E o tempo em segundos. Vai cortar esse com esse, vai sobrar só metros. Aqui, 51 metros, está na letra B, 12B. Isso acontece com morcego, com submarino, tá? Tem questões assim, 12, letra B. Vamos lá. Um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 54 km por hora em 1 hora e 20 minutos, a distância percorrida pelo automóvel. Vamos lá. Bom, vamos passar, já que a velocidade está tudo em km por hora, a velocidade, né? Toda em km por hora, vamos passar o tempo todo para a hora, né? Porque se eu, ó, velocidade 54 km por hora. Então, eu vou passar o tempo todo para a hora. Eu tenho 1 hora mais 20 minutos. Não dá para colocar assim, porque velocidade está em quilômetros por hora. O tempo tem que estar em hora, então. Por exemplo, se a velocidade está em quilômetros por hora, o tempo tem que estar em hora. Se a velocidade está em metros por segundo, o tempo tem que estar em segundos. Tá? Aí ele colocou o tempo aí tudo bagunçado. 1 hora e 20 minutos. Então, vamos lá. 1 hora continua. 20 minutos. Como é que passa de minutos para hora? 20 minutos eu quero passar para hora. Divide por 60. Ou se assim ficar ruim, vem aqui no canto e faz 1 hora, 60 minutos. 20 minutos teria quantas horas? Faz uma regrinha de 3. Essa divisão que eu fiz nada mais é que uma regrinha de 3 escondida. Vai ficar 60x igual a 20 vezes 1, que é 20, olha lá, ó, vai sair o que eu fiz. Só o que eu fiz é muito mais rápido, você ganha tempo de prova. Você tem redação para fazer, você tem questão de biologia, matemática. Então, quanto mais coisa você visualizar mais rápido, é melhor. Então, ó, corta esse com esse, dá 1/3, se você simplificar. Ou seja, dá 1 hora mais 1/3 de hora. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. 4/3 de hora. Tá? E isso você vai pegando ao longo do tempo, né, da preparação. Se você não enxergar direto, não tem problema. Faz a regra de 3. A verdade é essa. A gente tem que ser bom, pessoal, em alguma coisa, muito bom, para ganhar tempo. O concurso tem tempo, né? Uma das coisas mais difíceis é o tempo, vencer o tempo. Então, se você é bom em humanas, termina a sua prova bem rápido de humanas, o mais rápido que você conseguir, com qualidade. Se você é uma candidata boa em redação, então tente terminar o mais rápido possível em redação, porque quanto mais tempo é melhor você ganhar lá, né? Então vamos lá, ele quer a distância. Então a gente sabe, a distância é igual a velocidade vezes tempo. Velocidade é 54 e o tempo é 4/3. Se você pegar 54 e somar 5 com 4, dá 9. 9 é dividido por 3, então 54 também é. 54 por 3 dá quanto? Então 18. 18 vezes 4, 7/2. Ele quer em quilômetro mesmo. Então dá a letra A. 13, letra A. Beleza isso? Deixa eu conferir. 13, gabarito, letra A. Vamos continuar então. Lembrando que essa é só para a gente introduzir cinemática e revisar algumas coisas. Eu vou vir na próxima no cinemática com as questões mais complicadas. Porque tem gente no projeto que está começando. Essa caiu na UERJ. Tá vendo? Acho que tem questão que já pode errar. Essa daí não pode errar, não.
né? Se for uma muito braba, tipo cálculo estequiométrico muito difícil, muita gente vai errar, mas essa daí não, né? Então, estima-se que um mosquito seja capaz de voar 3 quilômetros por dia, como informa o texto. Nessas condições, a velocidade média do mosquito corresponde a quilômetros por hora a quanto? Ele já falou, ele quer em quilômetros dividido por hora. Então, velocidade média, que é ΔS por ΔV, ΔT, ΔS por ΔT, ele quer em quilômetros por hora. Distância ele deu em 3 quilômetros por dia. A gente tem que transformar dia em horas. Não é isso? Vamos lá. Um dia tem 24 horas. Tá? Um dia tem 24 horas e cada hora tem 3.600 segundos, se você quisesse ir além, né? Você botaria cada hora, né? Ou seja, quantas horas tem em um dia? Eu lembro que é 80 e pouco. 86.400. São coisas que, se você tiver costume, você vai muito rápido na questão. Tipo, um dia tem 24 horas, que tem 86.400 segundos. Então, vamos lá. Ele quer só passar para a hora, né? Então, tem 24 horas. Aí vai dar em quilômetros por hora. Então, fica... Divide por 3 em cima dá 1. 24 por 3 dá 8. 1/8, pessoal, é a letra A, né? 0,125. Não é isso? 1/8. 0,125. Letra A. 14, gabarito oficial, letra A. Então vamos na última agora e chegamos. Conforme fosse o pessoal não incomodar, né? Porque cada um tem um horário, a gente reduz o horário. Eu posso colocar para 6 horas. Para menos eu não consigo por causa de aluno, né? Tem aluno particular. Mas dá para colocar para 6 horas, né? Não sei se fica ruim para vocês. 18 horas. Porque essa hora fica bem maçante mesmo. Depois eu vou ver com o pessoal. Vamos lá. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e dista cerca de 150 milhões de quilômetros do nosso planeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0 milhões do nosso planeta. 150 milhões que está escrito aí. Admitindo que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo, o tempo em minutos para a luz que sai do Sol chegar à Terra é aproximadamente igual a quanto? Ele quer o tempo. Ele deu a distância e ele deu, admitido que a luz, aqui ele deu tempo em segundos. Ele deu tempo em segundos. Tá. Aí ele quer o tempo em minutos para a luz sair do Sol da Terra, né? Isso aqui é quilômetros por segundo, é velocidade. Quilômetros por segundo. Tá vendo? Esse por na matemática significa divisão. Então isso aqui é uma velocidade. 300 mil quilômetros por segundo. E a distância é igual a 150 milhões. Tem a direita do 150 tem 6 zero, milhões quilômetros. E ele quer o tempo em minutos. Distância é igual a velocidade vezes tempo. O tempo é a distância 150 com 6 zeros pela velocidade. Pela velocidade, que é 300 mil. Aí você vai cortar todos os zeros, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Aí fica 1.500 por 3, pô, é divisível, né? Faz 15 por 3.
15 por 3 dá quanto? 5. Sobrou 2 zeros. 500 segundos. Aí, 500 segundos. Vamos lá. Como é que passa de segundos para minutos? Não sabe? Faz a regra de 3. 1 minuto. 60 segundos. Eu tenho 500 segundos. Quantos minutos são aqui? Qual o tempo aqui? Quantidade. Ó. 60. Que é igual a 500 vezes 1. Corta esse zero com esse zero. 50 vezes 1 é 50 sobre 6. Dá quanto aí? Ó, divide em cima e embaixo por 2. Dá 25 sobre 3. Bom, 3 vezes 8, 24. Quase chegou no 25. 3 vezes 8, 24. Para 25 sobra 1. Quase. É 8 e algum pouquinho. Tá? Você já marca a letra C. Beleza? Então vai ficar aqui, ó, 8 e pouquinho. Dá aproximadamente 8,3. O quê, né? 8,3 o quê? Minutos. Beleza? Olha lá, ó. Letra C de Canadá. 15 letra C, ó. 15C. Foi? É o gabarito oficial. Então deixa eu dar uma pausa aqui.